Curiosamente, a minha ligação com São Caetano antecede o meu nascimento. Isto porque meus pais se casaram naquela igrejinha ali que fica no bairro da Fundação, em 1931. Eu nasci em 32, portanto, antes de nascer eu já tinha uma ligação com São Caetano. Depois disso, eles foram morar em Santo André, na Valparaíso, um bairro, curiosamente, era um bairro só de estrangeiros. Não se ia falar português, né? E foi lá que eu cresci. Até os meus 12, 14 anos eu estive lá, frequentando a escola em Santo André, porque não existia escola próxima. E cursei o Externato Padre Luiz Capra e o ginásio Santo André, que era o único ginásio, e por sinal pago, em toda a região do Grande ABC. Naquela época não era Grande ABC, mas toda a região. Tanto que meus colegas, vários deles, eram de São Caetano e eram de São Bernardo. E onde eu nasci também, era Santo André, porém distrito de São Bernardo. Valparaíso tem essa, está quase na divisa ali. Posteriormente, com a mudança e a criação das cidades, eles desmembraram e ficou pertencendo a Santo André. São Caetano é o segundo grande passo na minha vida. Porque primeiro eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos, na 25 de março. Depois eu fui para a Swift. Na verdade, antes disso eu trabalhei 15 dias na Brasmoto de São Bernardo e fui mandado embora. Eu tive dificuldade de adaptar em empregos. Por quê? Porque nessa época já eu começava a exercitar meus dons de músico. E com 18 anos eu fiz minha orquestra, que ficou em atividade até os meus 27 anos, quando eu tive que optar entre a General Motors e a orquestra. E obviamente eu tinha 3 filhos, optei pela General Motors. Voltando aqui, a Swift, da 25 de março fui para a Swift, onde fiquei quase 4 anos por aí, e finalmente ingressei na General Motors no dia 24 de setembro de 1951. E lá fiquei até janeiro 1, 2000. 48 anos e 3 meses. A música não era minha grande paixão. Eu gostava por causa do meu pai. Meu pai era um exímio violinista e fazia instrumentos de madeira, como violino, violoncelos, contrabaixos, e era o grande amor da vida dele. Meu pai tinha o lema dele, sendo iugoslavo, estando na antiga área de Franz Josef, que incluía a Áustria, etc., ele devia ser colocado como um símbolo de vinho, música e mulheres. Mulheres não tanto, mas vinho e música ele gostava demais. Acontece que não existe esse tipo de frustração que você possa pensar, por causa das minhas atividades. Eu fiz um pouco de tudo, um pouco de muita coisa, inclusive. Fui até trabalhei na Veracruz, minha banda tocou lá, numa época áurea, porque a Veracruz naquela época era fantástica. Ela assumiu o cinema nacional de boa qualidade. E acontece que a música me divertia, mas não era a minha grande paixão, por assim dizer. Eu realmente me dediquei de corpo e alma às General Motors. É verdade. Só tinha uma coisa que superava as General Motors, era a minha família. A música vinha em terceiro lugar. E por isso não senti muita falta. Porém, eu tive a felicidade de poder progredir dentro da empresa. Quando eu comecei na General Motors, ela não tinha quase nada. Era em São Caetano, pequena, importava carros para montar aqui peças, botando aqui, e fazia os caminhãozinhos. Era um negócio muito, muito empírico, feito manualmente e montagem. O grande passo na vida da General Motors foi o grande passo na vida do país. Foi a industrialização do país, que se inicia realmente com a entrada do programa do GEA, que é o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, onde passamos a fazer carros, veículos, caminhões, etc., no país. E foi aí que a General Motors fez o seu primeiro grande erro. Optou em fazer somente caminhões. Isso em 1955. Eu já tinha saído da área da Frigidaire e estava entrando na área de analista financeiro. E eu comecei a participar do projeto
número 420, que justamente fazia as mudanças necessárias para que o GE requisitava. Nós insistimos, os mais jovens, e finalmente a General Motors entrou também com a picape. Para você ter uma ideia, vendia-se 4 picapes enquanto se vendia 2 caminhões, ou 1. Isto foi a grande mudança. No fim da década de 50, eu fui guindado já a uma posição maior dentro da empresa. Foi quando aconteceu a minha grande opção, ou GM ou música. E passei a ser o superior-geral da contabilidade industrial. Daí para a posição de subcontrolador e controlador foi um passo. Em 64, 65, aliás, eu já era controlador financeiro da empresa. O que me deu uma grande satisfação pessoal e por causa da parte profissional. E foi assim, trabalhando, que a gente esqueceu que existia o tempo. Ele simplesmente foi sendo comido e foi posto do lado. Aí tive a maior satisfação profissional, que foi o trabalho que eu fiz com o Opala. Em fevereiro de 66, eu passei o mês todo e mais março nos Estados Unidos tentando vender, ou não, melhor, vendendo a produção do Opala no país. O Opala era um carro híbrido e a General Motors nos Estados Unidos não queria aceitar. Por que era um carro híbrido? Na nossa experiência anterior, no fim da década de 50, nós trouxemos o Opel, um carrinho muito gostoso, etc., só que a suspensão dele não aguentava. As estradas aqui eram muito duras para ele. E antes disso, tínhamos tentado vender outros carros menores, também com o mesmo problema. Então, o Opel era um excelente carro em termos de carroceria, ou seja, era um monobloco. E o alemão sabia fazer com maestria um monobloco. Por outro lado, a parte de motores, a parte de tração de força, toda a parte de chassis, o que melhor se adaptou aqui foi ao Chevrolet. Porque no começo da década nós montamos o Chevrolet na GM. E o Chevrolet foi muito bem aceito. Resultado, o Opala é o produto da ligação do Impala com a Opel alemã. Ou seja, toda a parte de transmissão de força, de motores, chassis, do Impala, que era o Chevrolet, com o monobloco da Opel. E com a vantagem, fizemos esse carro com 2 tipos de carrocerias, 2 portas lindo, 4 portas, e 2 motores, 4 e 6 cilindros. Foi uma vitória fantástica. Até hoje eu não entendo como nós conseguimos isso, mas conseguimos. E o resultado está aí. Quantos anos o Opala ficou na estrada? Até a década de 90. Ele foi um vencedor. Depois disso vieram outros grandes projetos e grandes frustrações. Fizemos uma fábrica de motores diesel que não vingou. Gastamos 300 milhões de dólares que praticamente quase foram jogados fora. Mas fizemos o Monza, que compensou. Fizemos o motor Família 2 na década de, deixa eu me lembrar, 70. E esse motor vingou até recentemente, estava nos nossos carros aqui. Então há várias coisas que a gente lembra com prazer, até com certo orgulho, ou muito orgulho, não certo, muito orgulho, porque foram carros que realmente fizeram época no país. Todo mundo se lembra do Monza, creio que todo mundo se lembra até do Chevette, que não foi tão grande, não foi um grande vendedor, mas era um carro fantástico. Só que todos esses carros tinham um fator muito importante, mas também problemático. Eram carros muito bem construídos, com muita matéria-prima, com muito material e componentes, pesando muito mais que a concorrência. E a concorrência fazia o carro mais barato. E nós não sabíamos como sair desse enrosco. Difícil para quem está acostumado a fazer um produto dessa qualidade. Atualmente essa mudança já ocorreu. Mudaram o sistema, mudaram a ação de coisa. Mas como é que eu iria mudar? Como nós iríamos mudar, por exemplo, um caminhão Chevrolet, um GMC, um Monza, que foi sucesso, um Cadete, outro grande sucesso. Enfim, esses carros todos fizeram a sua época. E finalmente, encerrando a minha carreira, eu tive o grande prazer de ser o homem que coordenou a escolha de Gravataí. Esta talvez tenha sido a última etapa do meu trabalho
dentro da General Motors. Por quê? Porque nós tínhamos feito um acordo com o chairman da GM que faríamos um produto mais barato se ele não desse condições de fazer em outro local. Porque os custos de São José eram inviáveis, não é só o problema do próprio sindicato, mas os custos subiram de tal forma que eu não podia competir com, por exemplo, Belo Horizonte, muito mais barato. O chairman então nos garantiu que faríamos a fábrica em outro lugar. Por quê? Se nós fôssemos pelas linhas normais, fazer em São José ia ser muito mais barato. Se ia trocar 6 pela meia dúzia. E o projeto em si seria vendido nessa base, no aspecto financeiro. Porém, como era um problema político muito grande, ele concordou em levar à frente o nosso projeto. E foi o que aconteceu. Mapeamos o Brasil todo. E nós tínhamos Bahia como candidato, tivemos Rio de Janeiro como candidato, tivemos Santa Catarina como candidato e tivemos o Rio Grande do Sul como candidato. Na época, curiosamente, o governador do Paraná não se interessou. Achei muito curioso isso. Enfim, por que Rio Grande do Sul? Era um estado maior, próximo à Argentina, onde nós tínhamos outra planta. A fábrica lá foi feita nos moldes, inclusive, da Gravataí. E estávamos do lado de Santa Catarina, que era um local, vamos dizer, ideal para se fazer motores. Em Santa Catarina, cada esquina tem um alemão com certa veículo. Isso é uma genética natural por causa da colonização da cultura do próprio Estado. Enfim, tanto é verdade que recentemente foi anunciada a fábrica de motores lá da GM. Essa fábrica já estava na prancheta desde o início da década de 90. Finalmente, nós lançamos dois grandes projetos. O primeiro, que eu não mencionei, mas vou mencionar agora, é o Corsa, que foi um carro muito bem aceito, fez um sucesso fantástico. A ponto de eu ir na televisão pedir para as pessoas que tivessem paciência para comprar, pagassem o preço justo pelo carro. Queria que eu falasse não comprar, eu não falei nunca essa palavra. Nunca se pode falar uma palavra dessa. De qualquer forma, foi o que aconteceu. Aí, mais para o fim, eu já estava indo embora, entrou o Gravataí. E Gravataí é um caso de sucesso. Talvez seja o caso de melhor qualidade da própria General Motors, por uma série de razões. A forma como a fábrica foi construída é um condomínio. Os fornecedores principais estão ao redor. Esse condomínio foi ideia minha, pessoalmente. Não estou querendo me vangloriar, pense bem. Porém, a fábrica em si, todo o traçado dela foi desenhada por Mark Hogan e por Sr. Bogart, que é o diretor de manufatura nessa época da GM. Steve Bogart era um cara fantástico de fábrica. E foi ele que realmente, junto com o Hogan, fizeram esse tipo de fábrica funcionar de uma forma perfeita. Enfim, chegamos ao fim da minha carreira na GM. Em 1º de janeiro já tínhamos anunciado a entrada do carro de Gravataí e posteriormente foi anunciado agora recentemente a fábrica de motores em Joinville. Eu não posso precisar o que tem eventualmente faltado na minha carreira na General Motors. Lógico que tivemos, às vezes, eu lidei com 15 diferentes diretores-gerentes, presidentes da empresa. Cada um tinha a sua característica. A grande vantagem é que eu representava a continuidade. E como eu não tinha interesse na posição dele, depois de passar os primeiros contatos, eles entenderam que eu não estava visando a colocação de presidente, porque na minha cabeça a minha posição era melhor do que a do presidente. Eu tinha o mesmo poder e não tinha as mesmas responsabilidades, em tese. Quando eu falo isso, porque na General Motors tem 3 diretores estatutários. É o presidente, é o diretor financeiro e, no caso, era o vice-presidente e hoje deve ser a mesma coisa. Então são 3 homens que podem assinar qualquer coisa dentro da empresa. Os outros diretores ou vice-presidentes são pessoas com títulos profissionais.
Acho que fica bem claro isso. Não estou querendo diminuir o cargo de cada um, mas é que os três principais têm atribuições maiores, ou seja, podem comprar e vender a qualquer momento, qualquer parte, ou até a empresa no seu todo. E eu passei esses anos todos recebendo muito apoio. Lógico que tive problemas, quem não tem? Mas o apoio veio naturalmente, e acho que até porque, como resultado da minha dedicação, e de eu estar sempre pronto a responder as perguntas necessárias, ou melhor, elaborar as respostas necessárias e dar uma posição clara onde que a empresa estava naquele momento. E não era, nos últimos 15 anos, eu tinha responsabilidade sobre vários setores, todos eles, exceto finanças, engenharia e produção. Então eu tinha realmente uma função muito estratégica. E me orgulho disso. Nunca exorbitei, nunca tive nenhum dissabor. Fui porta-voz da empresa de 1973 até 1999 e nunca precisei desmentir nada. Tenho relacionamento com a imprensa, estou falando muito de mim mesmo, né? Mas o meu relacionamento com a imprensa é muito bom, até hoje. Respeito mútuo, que é a palavra-chave. E o meu relacionamento com a rede de concessionários e com a rede de fornecedores também até hoje tem sido mantida e é um respeito mútuo que se mantém até hoje. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Tivemos algumas experiências interessantes. Houve uma ocasião que o meu amigo Braido decidiu como é que se diz? Tirar uma parte das General para expandir, desapropriar parte das General para expandir a Avenida Goiás. E eu fui encarregado de falar para ele que ele tomasse cuidado, porque senão ia acabar, nós íamos mudar daqui. E de fato eu fui, ele não gostou nada, mas como ele sempre foi um cara legal, ele entendeu. Eu falei, olha, a General não quer perder espaço, que já tem pouco dentro de São Caetano. Se você fizer isso, corre o risco de amanhã depois ela decidir ir embora para outra cidade. Na parte fabril, principalmente, né? Não tem nada a ver com a parte de engenharia, etc. Mas, desde a época que eu entrei na General, eu sempre vi uma ligação muito grande, na verdade, uma ligação que não pode ser quebrada entre a cidade e a General. Primeiro, com a maior contribuinte de ICMS no município. Na verdade, no município tem dois grandes contribuintes, a General Motors e a Petrobras aí. Porque as outras empresas aí que fazem propaganda não são grandes contribuintes. A General Motors sempre foi, e com o advento da importação, da exportação, melhorou ainda mais, porque muita coisa começou a ser comercializada além da exportação. Acontece que há necessidade de um entendimento claro, e nós nunca nos furtamos, dentro da General Motors, de atender a qualquer tipo de auxílio para a cidade. Porque se é verdade que a cidade precisa da General Motors, a General Motors também precisa muito da cidade. O contingente humano que trabalha na General Motors, em São Caetano, eu calculo que seja 30% a 40% da população está ligada direto ou indiretamente. No entanto, também vem muita gente de Mauá, vem muita gente da Vila Alpina, dos arredores.
Mas a verdade é que existe aí uma cumplicidade clara entre o município e a empresa. Tanto é que nós estamos sempre procurando corrigir algumas falhas. Hoje São Caetano sofre também o impacto do crescimento das Jalmotas, porque não tem jeito de passar os caminhões, cria um problema danado. Mas compete à cidade e à própria empresa sentar e bolar uma saída, porque você, é a história, o marido traído não precisa trocar de sofá, troca de mulher, né? Lógico. Então a mesma coisa tem que ser feito com a empresa e a cidade. Com o passar dos anos, houve um êxodo de pequenas empresas e empresas médias por causa, principalmente, do problema sindical. No caso de São Caetano, seria até ridículo condenar, porque o Sindicato de São Caetano tem sido quase que um aliado da empresa. Discute, faz greve, mas não entra em atritos muito grandes, não é muito agressivo, etc. Enquanto que nas outras cidades houve um êxodo maior. Santo André e São Bernardo tiveram empresas grandes que foram embora. Aqui teve uma empresa que foi embora e se arrependeu, porque não era tão ruim assim. Mas era aquela famosa história de que você fala sobre o assunto e acaba minando as outras empresas com razões ou verdades que não são realmente corretas. Resultado, hoje nós estamos numa recomposição, no meu entendimento, de sindicatos. Até São Bernardo já tem outra postura, Santo André também já tem outra postura, porém, na minha opinião, já é um pouco tarde. Porque se tivesse mantido essa empresa aqui, teria sido muito melhor para todo o grande ABC. Na questão de política, me convidaram várias vezes e eu não tenho nenhuma vontade, nenhum desejo de participar. É errado falar isso, mas eu não gosto da política. Eu tive problemas quando fui colaborar com a prefeitura em São Caetano e eu vejo que a política é muito complicada. Não serve para mim. Eu gosto de andar, sabe, cabeça erguida e não ter que me preocupar com o que vem atrás de mim. E como eu saí da Jalmotas faz 15 anos, eu até hoje entro de cabeça erguida e saio de cabeça erguida da Jalmotas ou de qualquer outra área pública, inclusive aqui ou em Brasília. Brasília ou em São Paulo. O meu relacionamento com os governos foi muito bom e sempre cordial e muito correto. Não quer dizer que eu tenha concordado, mas sempre que eu fui dado a palavra, eu cumpri. Então, e também, curiosamente, toda vez que o governo me prometeu alguma coisa, cumpriu também. É recíproco. Agora, a política, ela tem que ser exercida por alguém, mas tem que ser alguém que tenha a embocadura para fazer política. Não é fácil. Quando eu saí da GM, eu iniciei uma consultoria e tinha vários clientes, principalmente da área de peças, fabricante de peças, de transportes, etc. Com o passar do tempo, há um desgaste natural. E a conclusão que eu cheguei é que a grande maioria, o que eles queriam era um cartão de entrada para Jalmotas, para poder vender mais, etc. Isso não é consultoria. Consultoria é elaborar um trabalho estratégico junto à empresa, procurando os caminhos melhores e que melhor se adaptarem à empresa em si, na sua administração e também olhando o futuro e o seu progresso. Chama-se estratégia empresarial. Essa é a consultoria. Não deu muito certo. Hoje eu tenho 3 empresas, praticamente, e estou muito satisfeito, não quero mais não. Eu acho que eu atendo eles junto com meu filho, que trabalha comigo, o André B. Júnior, ele está lá e a gente atende a eles e estamos satisfeitos. Eu não descartei e não cancelei porque são meus amigos pessoais, que é natural, quando passam os anos, você tem um relacionamento que vai se aprofundando. Acontece também o seguinte, existem outras áreas que você pode se dedicar. Eu mudei o meu escopo. Eu hoje vivo de aluguéis. Construo galpões, vendo galpões, construo casa, vendo casas, esse tipo de coisa.
que não necessita a minha presença, porque eu pago as pessoas que fazem o trabalho melhor do que eu. Então eu estou só administrando do meu escritório, não é no local, mas sim a distância, os empreendimentos que nós temos para aluguel. Esta é a minha vida de hoje. E a outra é, continuo me dedicando à minha família. Fala um pouco da tua família, você tem Eu filhos, tenho 5 filhos, ou seja, eu tenho 2 filhas e 3 filhos, todos casados. Todos eles se formaram em faculdade, sou meu filho, todos eles estão trabalhando e estão cuidando da sua vida. Eles já me deram 14 netos, e com exceção dos que não estão em idade, vários já se formaram em faculdade, estão trabalhando e etc. E a minha neta mais velha já casou nos Estados Unidos mesmo e me deu um bisneto. E está para me dar o 2º bisneto agora. Eu não sei se é homem ou mulher, mas está para dar. Eu tenho um neto mais velho que se formou e é neurocirurgião, está nas clínicas e também casou recentemente. Então, sumariando, eu tenho 14 netos e netas, tenho 2 agregados e um bisneto. Contando a minha mulher atual, que é a Mari de Carvalho, e eu, somos todos juntos 29 pessoas. Passamos o Natal juntos. E olha, eu tenho a dizer que eu agradeço muito a Deus. Realmente que eu tenho uma família ímpar. Até não é bom levantar muito o braço, mas o fato é que são todos trabalhadores, nenhum tem vícios sérios. Tem fumante, infelizmente, eu ainda tenho. Mas fora isso, não tem. Gosto de cerveja? Gosto de cerveja. Mas fora isso, é uma família normal. É muito difícil hoje no Brasil ser um investidor. Este país tem um grave defeito, seja estadual, seja municipal, seja federal. Muda as regras do jogo no meio do caminho. E é muito difícil alguém estar nessas condições. Agora, o que se espera? Nós necessitamos, não é só o Brasil, todo mundo necessita de líderes. Porque hoje não existe mais nenhum espaço para os déspotas, para as pessoas que querem mandar sem ver as consequências, e aquilo que eu já falei antes, que querem, na forma mais radical, resolver os problemas. O líder é um homem que lidera naturalmente. Ele dá o exemplo, ele tem que ter a necessária humildade, a honestidade, tem que ser um sujeito que vai mostrar um caminho sério, são, ético para aqueles que estão para quem eles estiverem liderando. E o líder também tem que ser um homem que tenha condições de ensinar o beabá da administração. Ele precisa mostrar o caminho, e ter certeza e ter firmeza. E ao mesmo tempo ter condições de poder mudar de opinião sem nenhum agravamento no seu relacionamento com as pessoas que lidera. O líder tem que ser, acima de tudo, um homem íntegro. E nós estamos em falta disso no país. Nós temos pessoas que estão em posições que não podiam estar. Eu faço uma pergunta. Eu olho hoje o Congresso Nacional e vejo quantas pessoas lá têm condições de fazer uma lei, ou de propor elaborar uma lei que realmente seja. A resposta é triste. Muito poucos têm condições de fazer uma lei. E muitos deles nem se ouve falar. E esse é o grande problema. Isso vai para o município, vai para o Estado e vai para o... Todas as posições, lamentavelmente, estão carecendo de líderes reais. Líderes que realmente queiram fazer as coisas certas.